Bem-vindos, esse é mais um curso da Aliança Cursos sobre autônomo e cálculo da GFIP. Estarei explicando como funciona o cálculo de autônomos, né? Esses prestadores de serviços, pessoa física que prestam serviço para as empresas e o preenchimento da GFIP, né? Inclusive estarei explicando a parte do INSS, a parte da retenção do imposto de renda e como se faz o preenchimento da CFIP. Algumas observações que eu anotei. Primeira coisa, na contratação desse prestador de serviço, tem que se atentar ao contrato de prestação de serviço. Sempre fazer um contrato de prestação de serviço desses profissionais, né? Outro aspecto é verificar se o autônomo prestou serviços para outras pessoas jurídicas dentro do mesmo período. O que seria isso? Se ele Por que precisa verificar se o autônomo prestou serviço para outras pessoas jurídicas? Que caso se já houve retenção parcial, deve-se reter a outra parte até chegar na totalidade do teto da Previdência Social. Ou se já houve a retenção em sua totalidade, no caso o teto da Previdência Social, aí não precisa reter os 11% desse autônomo. Tá? Então, nós caímos nessa outra observação aqui, fazer a retenção dos 11%, né, obedecendo o teto da Previdência Social. Esse valor que eu coloquei é referente a este ano de 2015, que é no valor de R$ 4.663,75. Essa tabela é alterada anualmente, então tem que se atentar a isso. Todo mês de janeiro praticamente é alterada essa tabela. E as empresas que não são optantes do Simples deverá recolher os 20% do patronal. Então, além dos 11% que é retido, que a empresa é que paga, né, retendo o autônomo, e ela que vai estar pagando. Se ela se não for uma empresa optante pelo Simples, ela deve ela deve pagar ainda mais 20% do patronal, referente a imposto. Ele é como se fosse um funcionário na empresa. E o recolhimento do imposto do INSS é feito junto com os valores dos funcionários registrados. Então, se eu tenho funcionários registrados na minha empresa e eu contrato autônomos para fazer o serviço, o que ocorre? O valor do INSS, que é descontado dos funcionários, junto com os autônomos, será pago através da guia da Previdência Social. Então vai estar tudo na mesma guia, não é recolhido em guia separado. Se a empresa quiser fazer isso, daí ela pode, mas não é ideal fazer isso, porque essa guia já é emitida direto do programa da CFIP. Então fica bem mais fácil estar pagando e anexando as guias junto com os relatórios da CFIP. Vamos lá. O cálculo da Previdência Social. Fazer a retenção dos 11% obedecendo o teto da Previdência Social em 2015. Então, assim, se o autônomo prestou um serviço de R$ 10.000 ou R$ 5.000, eu não vou fazer 11% sobre esses valores, eu vou fazer 11% sobre o teto da Previdência Social, que é o 4.663,75, tá? Então, se um autônomo prestou serviços no valor de R$ 1.000, deverá reter em seu RPA o valor de 11%, ou seja, R$ 110. Por isso que cai naquelas observações. Tem que ver se ele já prestou serviço em outras empresas. Caso contrário, se prestou somente um servicinho lá no valor de R$ 1.000, vai reter os 11%. Uma observação que eu vou fazer para vocês, que não está aqui na apostila, é o que? Autônomo é aquele profissional que presta serviço esporádico. Se o cara tem horário de entrada, saída, trabalha em dias consecutivos, aí deve ser CLT. Tem que registrar aí ele é caracterizado como funcionário, não é autônomo. Autônomo são serviços esporádicos, ele tem que cumprir o que foi colocado no contrato, mas ele não tem horário de entrada e saída, não tem o dia deles é alternado, então não tem nada a ver com o CLT. Cuidado para não confundir isso daí. E se caso for fazer esse tipo de contratação, ficar atento a tempo de serviço, a dias consecutivos, para a empresa não ter um processo trabalhista, tá? E se um autônomo prestou serviço no valor pelo teto de R$ 4.663,75? Eu sei que tem a retenção de 11% sobre o teto. E o imposto de renda incide sobre este valor? Lógico que incide.
Se um autônomo prestou o serviço no valor de R$ 4.663,75, ele tem 11% de retenção, 513,01, que seria os 11%, e o imposto de renda que cairia nessa faixa aqui, ó. Pode ver que o valor é de 3.751,06 até 4.664,68. Então cairia nessa faixa do imposto de renda. Tá? Essa tabela aqui é o que está valendo, prevalecendo de abril de 2015 até dezembro. Tá? Então eu aplicaria a alíquota de 22,5% e deduziria os 636,13. Como ficaria esse cálculo? Vamos lá. O autônomo prestou o serviço sobre o teto. Vou fazer vezes 11%, que vai dar 513,01. Então eu já sei que esse valor é o valor que vai para o INSS, para a Previdência Social. Vamos para o cálculo agora do imposto de renda. Vou pegar o valor do serviço menos os 11%, que é a Previdência Oficial, ela é dedutível, né, do imposto de renda, vai dar o valor de 4.150,74. Este valor vezes 22,5%, que vai cair nessa tabela aqui, estou usando esta base de cálculo, tá? Que vai dar o valor de 933,92 menos a minha dedução de 636,13, que vai dar o quê? O valor de 297,79. Este valor seria o quê? O imposto de renda que a empresa vai recolher deste autônomo. Agora veio uma pequena observação. Eu coloquei em alguns slides mais para frente o preenchimento do DARF, porque os códigos de recolhimento são diferentes para quem é funcionário e para quem é autônomo. Tá? Para quem é funcionário, recolhe seu DARF no código 0561. E para quem é autônomo, já recolhe o DARF no código 0588. Como veremos a seguir. Tá? Aqui eu coloquei um cálculo para vocês verificarem o quanto o autônomo vai receber. Tá? Então, se ele prestou o serviço sobre o teto, descontando o INSS e descontando o imposto de renda, a empresa tem este total a pagar para este autônomo aí, R$ 3.852,95. Este é o valor que o autônomo vai estar recebendo. Aqui é um modelinho de RPA, tá? Que para esse tipo de profissional é esse tipo de recibo que é feito, que recibo número 1, né? Coloquei talão número 1, com o nome de empresa exemplo, limitada, o CNPJ dela, o serviço, coloquei serviços de educação, e os valores aqui, valor da prestação de serviço, que seria o salário, 11%, os descontos aqui, a sua totalidade. Então aqui é um modelo simplesinho aqui de RPA preenchida, tá? Onde o autônomo são impressos em duas vias, o autônomo assina uma via e a outra via fica com a empresa. E aqui é o modelinho do DARF que eu comentei com vocês, tá? Esse modelo de DARF foi encontrado na internet, tá? O período de apuração eu coloquei como mês 4, 30 de 4 de 2015. O CNPJ da empresa, eu peguei um CNPJ nesses sites que fazem CNPJ aí, pelo menos para efeitos didáticos, né? O código da receita que eu falei, que eu forneci para vocês, o 0588, tá? Que esse é para autônomo. Ressalto o seguinte, para funcionário é 0561, para autônomo 0588. A data aqui de vencimento do imposto, que é 20 de 5 de 2015, eu coloquei essa data porque é uma data padrão, é todo dia 20. Mas se caso o dia 20 cair em feriado, sábado ou domingo, esse DARF deve ser antecipado. Aí vai colocar a data de vencimento dele dia 18, 19, antecipa-se o que? O pagamento e o vencimento. O valor do imposto, né, o que foi retido do autônomo, e o nome da empresa. Lembrando-se, vou fazer uma pequena observação aqui, que esse tipo de profissional deve ser colocado em DIF, que é a declaração de impostos retidos na fonte. Então tem que colocar o valor que ele recebeu e as respectivas deduções de INSS e o valor que foi retido de imposto de renda, nessa declaração que é feita anualmente. E se caso o autônomo prestou o serviço
inferior, no caso menos que 6 mil durante o ano, aí não tem obrigatoriedade de informar na DIRF. Mas se ele prestou um serviço, mesmo que não houver retenção, mas houve o que? Um pagamento superior a 6 mil durante todo o ano, aí deve sim ser informado nessa declaração aí que é feita anualmente. Mas isso aí eu vou estar explicando nos próximos cursos. Tá ok? Vamos lá. Referente à Cefip, eu abri o programa da Cefip, né? No curso anterior eu tinha explicado como faz o preenchimento, aqui eu fiz um preenchimento de cadastro de responsável, com o CNPJ, o nome do escritório, o nome de contato da empresa, né, com e-mail, o endereço e o CNPJ de quem está fazendo essa folha de pagamento ou quem é que está responsável pela chave, que aí precisa ter o envio dessa Cefip. Então, já está tudo preenchido aqui, coloquei como exemplos, né? Eu vou clicar aqui no cadastro em nova, que seria a nova empresa que eu vou estar colocando. O CNPJ dela, que é o CNPJ fictício que eu passei para vocês. O endereço da empresa, né? Estou colocando aí para vocês é, alguns dados fictícios, né? Endereço, nome da empresa, tudo só para efeitos didáticos, né? Colocar um KNAI aqui qualquer. KNAI preponderante é o KNAI da atividade principal da empresa, tá? Código da GFIP, vou pôr o 515. Essa codificação tudo eu já tinha explicado em aulas passadas, né? Tem que tomar cuidado com esse FPAS, né? Que aqui tem a questão de cada FPAS simboliza, no caso aqui é comércio, tem uns que é para alimentos, tem outros que é para construção civil, o 507 que é para indústria, então tem que se atentar um pouquinho a isso, ok? Vou salvar, confirmo os dados. Pronto, cadastrei a empresa, no caso, que é responsável por essa GFIP, tá? Feito isso, eu vou colocar um novo trabalhador, né? Colocando um PIS qualquer aqui. Essa categoria, eu coloco o nome do autônomo. Tá vendo que tem várias categorias: empregado, trabalhador avulso, empregado, diretor. No caso de autônomo, é o 13, contribuinte individual, trabalhador autônomo. Tá ok? O CBO aqui, vou colocar um qualquer, que é o Código Brasileiro de Ocupação. O que ele faz? Para você saber o CBO dele, tem que entrar no site do Ministério da Fazenda, né, que ali vai estar com todos os cargos, ou vocês podem até colocar na internet o cargo que a pessoa faz, se ele é cozinheiro, se é um administrador, engenheiro, por aí vai. Estou colocando um qualquer aqui, a ocorrência, né, sem exposição, né, o trabalhador nunca teve exposto. Salvo isso aqui, confirmo os dados, ok. Então o que acontece? Eu já tenho meu trabalhador aqui, tá? Cadastrado. Agora eu preciso cadastrar o quê? O movimento, tá? Então eu vou colocar um novo movimento. No caso, vou colocar a data do mês 4 de 2015. O código, né, da GFIP. No prazo, salvo os dados e põe OK. Feito isso, né? Vocês viram que já cadastrei a empresa e no caso o autônomo. Vou marcar a participação, certo?
Marquei a participação e está aqui, ó. Trabalhador sem modalidade. Ele está sem modalidade, eu preciso colocar uma modalidade para ele, que seria o quê? Declaração, né? Declaração ao FGTS e à Previdência. Porque ele não tem fundo de garantia, o autônomo não tem fundo de garantia, então por isso que eu coloco declaração ao FGTS e a declaração à Previdência. Somente informações, tá ok? Coloquei isso aqui, já marquei participação, o que eu vou fazer? Os dados do movimento, tá? No caso aqui eu vou colocar não centralizada, né? A empresa como se fosse optante pelo Simples. O FAP tem que olhar, tem uma senha, tem como procurar o FAP de acordo com o que eu expliquei, né, no primeiro curso, através do site. Estou colocando 1% aqui, ok? Estou salvando e vamos para o funcionário, tá? Funcionário, no caso, o autônomo, né? Vamos para o prestador de serviço. Vou colocar os dados do movimento, colocar uns R$ 1.000 aqui de receita, que ele teve de renda com a prestação de serviço dele. Confirmo os dados, ok. Fechei isso daqui, fechei aqui o movimento, vou simular. Ó, eu simulei e vi que não apareceu nenhum tipo de restrição. Feito isso, eu vou conferir que o GPS e o INSS tem que ter dado R$ 110. Vou pôr um para visualizar. Como vocês notaram, deu R$ 110, que é os 11% de retenção de INSS do autônomo, que isso daí vai servir para a Seguridade Social dele ou uma futura aposentadoria. Fechei, vou executar o programa, né, da Cefip. Executei, salvo o arquivo, né? Vou estar salvando o arquivo, dou OK, efetuo a conectividade. Lembrando que esses dois programas devem estar instalados em suas máquinas, tá? Tem muita gente que me pergunta, preciso dos dois programas? Precisa, tá? Vou clicar em operações com Cefip, né? E o envio da Cefip, o envio do RE, que eu salvei. Adiciono. Vou pegar lá na pasta, lá da caixa, que está no C da minha máquina. Que é esse arquivo aqui, ó. Deu esse erro por causa da senha eletrônica, né? Que o CNPJ é um CNPJ fictício, tudo. Aí não tem como estar enviando esse arquivo, não tem como o sistema estar lendo isso daí. Mas o arquivo vai aparecer aqui, eu clicaria aqui no arquivo e enviaria, tá? Como eu utilizei dados fictícios só para efeitos acadêmicos, então o envio é realmente essa parte. Eu pego o arquivo, adiciono aqui em envio e salvo o meu protocolo e gravo os relatórios da Cefip, tá? Então esse aqui foi mais um curso sobre Cefip, né? Sobre cálculo de autônomo mais a Cefip. Lembrando que estarei disponibilizando mais alguns cursos no site e no YouTube. Espero que tenha gostado e até o próximo curso.